e a gente está somando mais uma peça nesse enorme dominó econômico dos bancos que vão quebrando aí na teia de acesso do Banco Master. Por isso a gente vai para Brasília agora, a gente vai falar com Igor Damasceno. O Banco Central liquidou mais uma instituição bancária também ligada ao Master, como a gente está dizendo. Igor, conte tudo pra gente. Você está desde cedo aí com essas informações. Bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui no nosso Morning Show. Pois é, a decisão partiu do Banco Central, então o Banco Pleno, antigo Banco Voiter, foi liquidado pelo Banco Central de Gabriel Galípolo, justamente por apresentar dois problemas. O primeiro deles é financeiro. A saúde do Banco Pleno, a saúde financeira já não estava nada bem, já caminhava mal das pernas em relação aos seus cofres. E também porque o Banco Pleno não estava cumprindo as normas ligadas ao Banco Central, determinadas então pelo Banco Central. Eu lembro a vocês que o Banco Pleno é do empresário Augusto Lima, que é amigo muito próximo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E há alguns meses antes dessa polêmica ficar ainda maior, Augusto Lima tinha ativos no Master, ou seja, o Pleno estava relacionado à instituição de Daniel Vorcaro. Agora, a nota divulgada pelo Banco Central aponta o seguinte: o conglomerado detém apenas 0,04% do ativo total e 0,05% das captações totais do sistema financeiro nacional, ou seja, um banco restrito mais para o empresariado e que tinha pouquíssima participação no sistema financeiro nacional. Só que eu também estou aqui com uma nota do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. E essa nota diz o seguinte: o Banco Pleno tem uma base estimada de 160 mil credores com depósitos elegíveis da ordem de 4 bilhões e 900 milhões de reais, ou seja, quase 5 bilhões de reais. Esse é o rombo que o FGC vai ter para devolver o dinheiro investido aos 160 mil credores do Banco Pleno. Inclusive, o FGC já disse que esses investimentos têm um teto de até 250 mil reais para serem devolvidos e solicitou aos credores que utilizem o aplicativo FGC na versão tanto iOS quanto na versão Android para acompanhar esse processo de devolução do dinheiro envolvido. Então, mesmo que o Banco Central afirme que o Pleno não era um banco grande, não tinha grandes participações no sistema financeiro nacional, ainda assim vai gerar um buraco de 5 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Créditos. A nota do BC ainda diz que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O Banco Central afirma que o resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes. Ou seja, se o banco de Augusto Lima seguiu os mesmos passos do banco de Daniel Vorcaro, o Banco Master, em torno de fraudes, então a sanção não vai ser somente fechar as portas, vai ser também da ordem criminal com as autoridades competentes. Por enquanto, a decisão é de liquidação extrajudicial do Banco Pleno por não ter saúde financeira suficiente para continuar com as suas operações. Lembrando que Augusto Lima chegou a ser preso na Operação Compliance Zero em novembro do ano passado por ligação com o Master. Ele ainda não se pronunciou em torno dessa nova decisão do Banco Central. Voltamos ao estúdio. Valeu, Igor. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. A gente segue por aqui. Então, gente, mais uma conta para o Fundo Garantidor de Crédito. Já tinha aqueles 47 bi, agora foi mais 5 bi, né? Nós estamos falando de mais de 50 bilhões, B de bola, né? E a pergunta que fica é: por que bancos tão pequenos conseguem oferecer juros tão atrativos para tantas pessoas? Porque esse banco pequeno, ok, ninguém talvez nem tinha ouvido falar, mas ele tem 160 mil clientes. Tem algo que faz essa engrenagem girar, não é, meus amigos? Com certeza. É justamente por ser um banco menor que ele oferece taxas
tão sedutoras, né? Até tá puxando o histórico aqui, teve uma época, na mesma época o Banco Master estava oferecendo 143,5% do CDI, o que é um valor assim absurdo, né, para quem acompanha o mercado financeiro, não precisa muito esforço, normal é 100, 105, se muito, 107 ali, e o Banco Pleno, pasmem, estava oferecendo 170% do CDI. E tem mais um detalhe, a corretora de investimentos que na época estava oferecendo esse título, estava considerando isso como um risco médio. Por que risco médio? Por causa da cobertura do FGC. Então, de fato, o FGC ele vai ter que ver a sua regulação, talvez para enrijecer esse tipo de critério, né? De repente, olha, a gente paga no máximo o valor de face, ou seja, aquele valor quando você adquirir o título, e se acontecer alguma coisa com a instituição, a gente não cobre os rendimentos. Isso, talvez para intimidar esse ganho absurdo. Agora, também para disciplinar as corretoras, né, Fernando? Porque é um grande absurdo uma empresa que está ali comercializando um CDB, que é um certificado de depósito bancário, pagando 170% do CDI, gente, o que é uma coisa de maluco, falar que é risco médio. E ainda tem um outro em que eles pagavam 20% ao ano também num título, o que também é muito. A nossa taxa de juros está altíssima a 15%, pensa que eles estavam pagando 20%. Então, assim, todo esse cenário é realmente... Poxa, qualquer pessoa do mercado financeiro já poderia dizer onde há fumaça, há fogo, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, mas parece que 160 mil credores resolveram acreditar que eles realmente foram abençoados e só para eles aquele rendimento era espetacular. E vocês imaginem se esse valor do Fundo Garantidor de Crédito fosse aumentado, como queriam alguns políticos, para 1 milhão, talvez. Passar os 250 mil que talvez hoje são, agora, né? Nós sabemos, né, agora uma das razões pelas quais essa medida foi tão apoiada por determinado grupo, né? Talvez já tivesse ali, vamos ser sinceros, muita gente já falava sobre o caso do Banco Master antes dele virar um escândalo ligado a, como colocou o ministro Fernando Haddad, uma fraude financeira. Então, tem todo um contorno que o aumento do fundo teria acarretado que mais bancos fizessem isso, que mais pessoas apostassem seu dinheiro. Muitas vezes nós vimos agora há pouco no Jornal da Manhã uma entrevista em que colocava que isso era utilizado como um atrativo aos investidores, ou seja, se o investidor estava com medo, não sei se eu confio, ele tinha o seguinte conselho, não, mas calma, que o fundo garantidor está aí. Então, se fosse 1 milhão, ele poderia ficar mais calmo ainda, né? Pois é. Essa que é a questão, né? E a CPMI ainda nem começou a começar. Estão falando da outra do INSS.